Então, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós vamos então apresentar para vocês a estratégia que é adotada nas aulas de controle. A ideia aqui então é justamente criar videoaulas com apostilas infográficas, as quais eu estou chamando de VAI. Eu considero isso uma abordagem bastante simples e eficiente para o ensino remoto emergencial na área de exatas. Nós estamos usando aqui o software que eu utilizo nas minhas aulas, que é o PDF Annotator. Então, tudo que eu faço aqui é a forma com que os alunos acompanham as aulas em si. Eu sou o professor Jorge, né, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu contato é esse aqui. E então vamos lá. Eu vou apresentar o material da apresentação já está disponível no chat. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu disponibilizo para os alunos uma apostila. Essa apostila ela tem uma estrutura que eu desenvolvo ela no Word. E eu desenvolvo a apostila, ao qual eu, ao longo da aula, preencho com os alunos. Aí eu disponibilizo para os alunos a versão em PDF e depois a versão anotada por mim, certo? Então, é essa estrutura que eu uso nas minhas aulas. Então, o aluno tem tanto a versão em PDF, para ele preencher ao longo das aulas, assim como ele tem a versão preenchida. E o que nós estamos querendo aqui? Nós queremos uma abordagem para que nós venhamos a ser eficientes na abordagem do ensino remoto. Então, a proposta é não erre, não ere. E a ideia aqui, então, nós temos um ponto de partida, nós queremos chegar a um ponto final, e nesse percurso existem alguns problemas, algumas estratégias que às vezes não são muito eficientes e nos tomam muito tempo. A abordagem que eu tenho seguido, eu considero que ela apresenta um produto de qualidade, ou seja, uma gravação adequada, com baixo investimento de tempo e recursos. E ela visa aqui conciliar o quê? Três pontos fundamentais que nós normalmente usamos nas nossas aulas presenciais. É comum nós termos algum acompanhamento gráfico, que são os slides, em PPT, em PDF, que seja, a utilização de quadro branco, onde nós apresentamos demonstrações passo a passo, e também temos a componente que é a visual, que é o professor apresentando e enfatizando a utilização, conversando com o aluno, e essa apresentação, essa motivação, esse contato visual com o professor, eu também considero importante. Então, a abordagem que eu tenho utilizado em minhas aulas é uma abordagem que concilia esses três pilares aonde eu apareço no contato visual, eu apareço no canto inferior, eu apareço aqui assim, no canto inferior. E com isso, além desse compromisso entre essas três coisas, uma coisa que eu considero importante é a disponibilização do material para os alunos, para eles fazerem as próprias anotações. E também a disponibilização do material após serem feitas as anotações do professor. E um ponto que eu ainda acho que temos que evoluir, ou eu particularmente tenho que evoluir, é a participação ativa dos alunos. Essa parte aqui eu ainda tenho que criar mecanismos para permitir que o aluno venha participar mais ativamente das aulas. Isso mais nas aulas síncronas. Então vamos lá. Se nós olharmos aqui, ó, tem uma pergunta básica. Será que existe uma forma que não dê muito trabalho? Essa é uma charge que foi encaminhada no grupo do WhatsApp de ferramentas e que eu acho que ela é bem pertinente. Ela mostra o lado de quem consome o produto ou quem consome a apresentação e o lado de quem elabora. Se nós olharmos para fazer uma apresentação de 20 minutos, que é o que a mãe aqui da aluna está dizendo, que
A professora fez uma apresentação de 20 minutos, mas por trás dessa geração desse material, a professora aqui usou 3 horas. E a ideia é diminuir esse gap entre a geração do material e o consumo dele por parte dos alunos. E, nesse sentido, que eu considero essa abordagem eficiente, porque, na realidade, o consumo nessa conversão é muito baixo. E uma outra questão que eu considero importante é essa aqui. Se nós olharmos, tem tantas ferramentas que estão pipocando, e essas ferramentas servem para tantas coisas, e eu tenho que aprender essas ferramentas todas? Será que eu preciso aprendê-las? Será que eu preciso de tudo isso? Isso causa um certo desespero em quem está trabalhando e gerando material, porque, de repente, eu, além de ter que preparar a minha aula, o meu conteúdo, eu tenho que estruturar e aprender uma série de ferramentas. A abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês é uma abordagem que nós não precisamos aprender ferramenta nenhuma mais. Ela é estruturada através de uma apostila escrita em Word ou em qualquer editor de texto. E quando a gente fala em ferramentas, não existe apenas uma ferramenta. Existe um monte de ferramentas disponíveis. Por exemplo, só para dar uma ilustração, quando a gente fala em quadro branco, nós temos o Whiteboard Paper, temos o Web Whiteboard, temos o Jamboard, isso apenas para citar 3. Inclusive, na minha apresentação aqui, se vocês tiverem acesso à apresentação em PDF, basta clicar nos links que você vai para as páginas correspondentes. Então, o que causa uma certa ansiedade é que a gente tem tantas ferramentas e tantos caminhos a serem seguidos. E qual caminho que eu devo seguir? Qual caminho que eu vou seguir? Devo seguir por esse? Devo seguir por esse? Então não existe uma única solução, como vocês já devem estar acompanhando aí pelas apresentações que têm sido feitas. E eu não digo que o caminho que eu vou apresentar para vocês é o melhor caminho, é um dos caminhos. E ele é um caminho que apresenta bifurcações. E essas bifurcações, então, eu vou apresentar algumas variantes delas para vocês. Esse aqui é o slide que sumariza, ou essa é a página que sumariza a essência do que eu tenho desenvolvido. Então, eu dividi aqui em características que eu gostaria, a facilidade de produção do material, depois a facilidade de apresentação do material, a facilidade de gravação do vídeo, a disponibilização do material gravado e escrito, no caso, a parte escrita, e do material de apoio, um mural para os alunos poderem acompanhar o assunto da disciplina, e, por fim, nós temos aí ainda a parte de realização de aulas síncronas e a disponibilização dos vídeos. Inclusive, aqui tem 2 vídeos, um na versão atual e outro na versão gerada em PDF. E, por fim, quando nós trabalhamos em ciências exatas, também é importante as aulas computacionais. Certo? Então, eu vou falar sobre esses 3 níveis, todos esses níveis em si que estão listados aqui e as ferramentas utilizadas. Então, a ideia, primeiro, é a geração do material. A geração do material, eu uso o Word direto, eu coloco as imagens e um espaço para escrever e desenvolver o assunto. Claro que nessa apresentação aqui eu não estou escrevendo muito na tela, porque justamente a ideia aqui é ser mais rápido, mas a ideia é que eu apresento algumas imagens e vou trabalhando com elas em termos de deduções e coisas do gênero ao longo da apresentação em si. Mas então eu gero o material usando o editor de texto. Isso é comum tanto para um ambiente tablet quanto um ambiente Android. Tanto um ambiente Windows, né, notebook, quanto no ambiente Android. Hoje eu tenho usado só
a gravação e a geração do material usando o ambiente Windows. E para isso eu uso esse software aqui, que é o PDF Annotator. Uma outra alternativa bem interessante, que é o Shodo. E no ambiente Android eu uso o Lecture Notes, como o professor Edson comentou. Esse ambiente aqui, inclusive, eu vou até aproveitar e já mostro as funcionalidades. O preço é R$ 41,00, se não me engano, 66 centavos. E na gravação, no caso do tablet, é R$ 13,00 o pacote. Então é um preço bastante acessível na combinação geração de material com a parte de gravação do material em tablet. Essa é uma solução muito boa. Mas a que eu tenho usado normalmente é essa aqui, usando o PDF Annotator, que é, inclusive, o que vocês estão vendo aqui agora. E para gravar a tela do computador, eu tenho utilizado essas duas ferramentas aqui. Ó. O próprio software de captura da câmera, que é o Logitech Capture, que inclusive permite com que eu transmita a minha imagem da minha câmera, ou seja, quando eu abrir a apresentação, vocês viram a minha tela de fundo junto com a minha imagem. E eu também uso esse ambiente aqui para justamente deixar minha imagem transparente. Certo? Então, é essa a ideia. Que eu vou mostrar em maiores detalhes para vocês. Então, a ideia no primeiro momento é dar uma visão completa e depois eu vou detalhar essas duas ferramentas para vocês. Na disponibilização do material, eu tenho um compartilhamento com os alunos através de um Dropbox. Mas existe a possibilidade de fazer pelo OneDrive, pelo Moodle e pelo Google Drive. Eu, particularmente, no início eu usava o Moodle, mas eu acho tão trabalhoso você ter que abrir a sessão do Moodle e colocar o material e tudo mais, que eu prefiro compartilhar um link do Dropbox e os alunos, e eu salvo, simplesmente eu salvo a apresentação anotada e os alunos já têm acesso ao conteúdo sem que eu tenha que fazer um upload e coisas do gênero. Inclusive é o que eu vou fazer aqui nessa apresentação, eu vou salvar essas minhas anotações, digamos, e vocês vão ter a versão anotada, já disponibilizada, sem que eu tenha que fazer nenhum upload. No caso, eu vou usar o OneDrive. Uma outra característica importante que eu julgo é a parte referente ao mural, para organizar as ideias e o acompanhamento das aulas. Mais uma vez, o Moodle aparece como uma alternativa. Eu considero o Moodle bastante arcaico. É um software que é uma estrutura bem antiga em termos de software. Hoje tem ferramentas mais interessantes. Mas ele é uma solução, sim, e eu vou usar, inclusive, nas minhas aulas, porque a parte de avaliação dele é importante e o acompanhamento e rastreabilidade é importante, além de ser a solução adotada pela URGS. Mas até agora eu tenho usado o Dropbox Paper para acompanhar as aulas, disponibilizar o material para os alunos, e eu vou mostrar também para vocês isso. Nas aulas síncronas, eu utilizo o Microsoft Teams. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa experiência do Microsoft Teams e, particularmente para os professores do Departamento de Engenharia Química, eles podem iniciar a utilizar o Microsoft Teams, porque o ambiente, a nossa extensão enq.urgs.br já está cadastrada na Microsoft, o que permite a utilização do Teams diretamente. Eu considero ele superior aos outros ambientes e o compartilhamento de tela pode ser em ambos os sentidos e permite o controle do professor
caso o aluno apresente a tela dele e ele precise um acompanhamento para tirar dúvidas, e o professor pode acessar, além de uma série de outras vantagens que ele oferece. Ele também oferece um ambiente alternativo para a sala de aula, que concilia características do OneNote, que tem sido pouco utilizado, mas para a sala de aula, substituindo inclusive o Moodle como alternativa de disponibilização de material. Particularmente, eu considero ele uma ótima alternativa das que estão disponíveis. E no que tange à disponibilização dos vídeos, além das disponibilizações tradicionais, YouTube, OneDrive, Dropbox, a URGS tem o multimediaurgs.br e eu tenho disponibilizado também meus vídeos lá. Então aqui nós temos 2 vídeos. O vídeo de cima aqui, ele é a versão atual, gerado a partir dessa abordagem usando o PDF Annotator, e o vídeo de baixo é a versão usada seguindo o caminho Lecture Notes e Lecture Videos. Então, esses 2 caminhos aqui foram seguidos. Então, o vídeo usando essas 2 ferramentas, desenvolvido em 2013, é esse aqui. E já o vídeo atual, de assunto similar, ele está disponível recentemente nesse vídeo aqui. E, por fim, para aulas computacionais, eu tenho usado a linguagem Python e a linguagem modélica, são ambientes livres, e utilizo o Jupyter Lab como ambiente de disponibilização do material. E se vocês quiserem assistir uma aula feita na última quarta-feira com os alunos usando o Microsoft Teams e o Jupyter Lab na linguagem Python com objetivo de controle, no caso com assuntos relativos a esse último tópico aqui, basta clicar aqui no Jupyter Lab. Então essa é uma parte importante também. Agora eu vou detalhar um pouco mais como é que eu gero as minhas imagens e gero a minha interface. Eu inicialmente tinha feito um chroma key. A minha ideia é justamente aparecer só eu, né? No caso, só a minha imagem, e não ter nenhuma imagem de fundo. Isso dá para se fazer com chroma key. Eu consegui um chroma key adequado, mas o fundo azul era adequado. E funcionava bem. O único problema que eu tinha é que os meus óculos têm filtro de luz azul, e volta e meia, dependendo da angulação, eu aparecia sem olhos, digamos assim. Então, isso também criava uma dificuldade, e aí eu estou usando esse software, essa tecnologia que faz a imagem de fundo, corta a imagem de fundo. Ele está disponível no Zoom, ele está disponível no Teams. Então, é uma tecnologia muito comum hoje, utilizada, para você, inclusive, se você quiser, você troca o seu fundo e pode colocar alguma imagem. Então, eu tenho um conjunto de imagens que eu uso. Então, eu tenho a opção de deixar o fundo transparente, que é o que eu uso em aula, e a possibilidade de deixar o fundo com alguma foto que me seja interessante, que eu escolho aqui. Então, eu uso esse ambiente para baixá-lo através desse site. Os links todos estão eles disponíveis no PDF. E para gravar, propriamente dito. Então, na realidade, eu não preciso desse software para deixar transparente, eu posso usar o chroma key do próprio sistema. No meu caso específico, porque eu uso óculos com filtro azul, isso me causou um problema, e também teria causado um problema no caso de eu usar camisas azuis, também ficariam problemáticos nesse sentido, mas nada crítico. Para gravação da aula em si, eu uso o Capture da Logitech, o link é esse aqui, e aqui eu vou comentar um pouco com você sobre esse software. Ele está disponível em Windows, em 2 versões, né? E
Esse software é muito interessante porque ele é simples. Ele permite, então, que você, por exemplo, eu estou gravando também usando o software, ao mesmo tempo que eu estou transmitindo para vocês a minha tela. É assim que eu utilizo para os alunos, só que na minha gravação eu apareço no cantinho comentando o assunto com os alunos. Já na tela que é transmitida, para evitar problemas de transmissão, eu normalmente não compartilho a minha imagem de vídeo para não atrasar a transmissão da tela. Mas na versão gravada, que eu faço localmente, eu uso o software, então eu faço as duas coisas simultaneamente. Ele permite, então a estrutura que eu uso é essa aqui, eu fico transparente aqui embaixo e a imagem de fundo fica ali disponível. Então eu tenho duas telas que eu configuro essas duas telas. A primeira tela eu configuro aqui, a segunda aqui. A primeira tela eu uso a câmera, a segunda tela eu uso a tela do computador. E nesse sentido é interessante porque muitos professores têm usado a gravação da parte escrita, e usando um celular e escrevendo no papel. Essa abordagem ela se integra perfeitamente aqui nessa filosofia. Você pode fazer um esqueleto de apresentação e de conteúdo usando um arquivo em Word, e depois trechos onde você faz o desenvolvimento, por exemplo, trechos onde você faria o desenvolvimento, eu vou inclusive aqui pôr uma malha de controle, por exemplo, vou pôr essa malha de controle, vou deslocá-la. Então esse desenvolvimento você pode fazê-lo perfeitamente usando, no caso, usando a gravação do papel. Então aqui eu estou escrevendo, que seria um desenvolvimento a ser feito com os alunos, papapá. Então eu posso criar também ambientes iniciais e gravar figuras iniciais. No caso eu fiz um desenho preliminar, que é uma coisa que eu uso bastante. No caso, é uma malha de controle, onde a gente está vendo a estabilidade do sistema. E o preenchimento fica rápido e fácil de ser feito ao longo da aula. Então, máxima sensibilidade. Ele tem uma série de ferramentas para escrever, fazer elipses. Eu posso usar aqui, ele já cria bloquinhos e assim por diante. Então ele tem uma série de facilidades que nos tornam a escrita bastante simples e rápida, certo? Eu só estou mostrando algumas dessas facilidades do PDF Annotator, só para vocês terem uma ideia da qualidade do resultado gerado, certo? Então, a ideia é uma tela, eu estou reproduzindo o PDF Annotator, que no caso é a tela 2, né? No caso é a tela 2, eu tenho a reprodução da minha tela e a câmera está reproduzindo a minha pessoa aqui sendo transmitida. Essa abordagem pode ser perfeitamente feita sem problema nenhum, também para quem não usa o PDF Annotator. Ele pode criar apostila, e esse desenvolvimento que eu fiz aqui, ele vai gravar no papel. E aqui, a segunda tela pode ser justamente uma outra câmera. E essa outra câmera, então, vai ser projetada. Então, aí onde está aparecendo aqui a minha tela fixa que eu estou escrevendo, vai aparecer a outra câmera com o desenvolvimento. Aí depois o professor pode simplesmente pegar, escanear aquele desenvolvimento, tirando uma foto do desenvolvimento, usando um scanner,
e colocar no PDF para os alunos poderem acessar. Então, ele não precisa imprimir toda a apostila, ele pode incluir a apostila e, na hora de fazer esses desenvolvimentos, ele vai para a câmera dele, para o celular, faz o desenvolvimento, depois, ao término, coloca-se essa versão escrita para dentro do PDF e disponibiliza para os alunos. Esse ambiente de gravação permite eu alternar, por exemplo, aqui a versão que eu normalmente uso é essa aqui, é o pequenininho, e a tela que está sendo compartilhada, que no caso é o PDF Annotator. Mas existe também a possibilidade de eu ir para o primeiro plano, com a foto que eu quiser de fundo, que pode inclusive envolver o assunto da matéria em si, e a tela 2 em segundo plano. Então, essa é uma abordagem também. A abordagem que eu uso e pretendo utilizar agora na disciplina de instrumentação, onde vai ser mais apresentações PowerPoint, não tem tanta escrita, é essa aqui, em que eu vou aparecer de pé, nessa área aqui, que é a configuração essa aqui, e a apresentação PowerPoint vai ficar aqui do lado. Então, é uma outra abordagem também interessante. E eu também tenho a possibilidade de fazer uma abertura, se eu quiser. Posso colocar a abertura da minha aula e coisas do gênero. Então, em termos de gravação, eu considero esse software bem interessante. Ele é leve, ele já gera o MP4, ele é muito eficiente, então, em termos de geração. E na parte de geração de material, filha, sai daqui. A parte de geração de material em termos de mural, eu uso o Dropbox Paper. O Dropbox Paper ele permite, então, eu facilmente disponibilizar para os alunos os vídeos e o texto necessário. Então, eu vou fazer um tab já no Dropbox Paper, para nós vermos o Dropbox Paper. Vamos ver onde é que está o Dropbox Paper. Está aqui. Então, aqui está a disciplina, usando o Dropbox Paper. O Dropbox Paper ele permite, inclusive, você ter a estrutura da disciplina em si. Eu organizo o material por semanas, inclusive eu tenho um aluno que está... Isso aqui são os alunos atuais que estão acessando. Então, tem a apresentação, o link para as aulas do WhatsApp está aqui, o link para as aulas síncronas está aqui, então o aluno chega aqui, clica aqui e vai para a minha sala na hora da aula síncrona. Eu posso pôr mensagens de boas-vindas para os alunos, posso pôr o símbolo, nosso símbolo da disciplina é o controle remoto. Posso colocar mais comentários e a estrutura do material ao longo da semana para os alunos trabalharem. Aqui eu disponibilizo também as aulas gravadas, estruturando por semanas, então isso aqui também fica disponível e fácil acesso para os alunos. No que tange a estrutura que depois vai migrar para o Moodle, eu vou estruturar em blocos de avaliação. Então, serão 5 blocos de avaliação, e a estrutura, então, vai ser a distribuição desses vídeos nesses 5 blocos. Então, com isso, eu vou finalizando a minha apresentação, e essa figura mostra o caminho que vai desde da ideia, e aqui o mais importante é a ideia, montagem do conteúdo. A ideia está na cabeça dos professores. O conteúdo da aula. E eu acho que é importante nós nos preocuparmos com o conteúdo da aula, e o objetivo é chegar ao aluno. Conhecimento transmitido. Transmissão e aprendizado do aluno.
como ele tem os links aqui, ele está me enchendo o saco aqui. Se eu escreveria ali aprendizado do aluno, mas como tem um link bem aqui perto, ele está achando que eu estou clicando no link. E o caminho eu monto esse conteúdo, eu monto em um editor que tenha facilidade de integração visual, gero o PDF, então o PDF que é compartilhado, e aí eu uso para gravar essas duas ferramentas e depois a versão gravada, disponibilizada para os alunos através de um Dropbox Paper. Então, esse é o caminho que eu sigo nas minhas apresentações. E como eu havia programado com o Edson, meia horinha, eu estou fechando exatamente em meia hora, e com isso eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pela oportunidade, e me coloco à disposição para discutirmos determinados assuntos que acharem pertinente e, caso tenham interesse, tem a possibilidade de nós gerarmos um material sobre o Teams. E com isso, eu passo a palavra, então, para os organizadores. Obrigado pela apresentação, Jorge. Acho que foi muito didática. Tua apresentação aí, tu mostrou para nós aí em tempo real, né, como é que tu organiza o teu material e também como é que tu faz as anotações e comentários. Acho que ficou muito interessante. Então aqui vamos ver algumas perguntas aqui. O Juan Pablo perguntou se o PDF Annotator é pago. O PDF Annotator ele é pago, sim. Ele um pouquinho salgado, eu fiz um upgrade nessa versão, nova versão, ele tem duas opções de marcação de texto. Por exemplo, quando você trabalha com malhas de controle, é interessante você mostrar para o aluno a possibilidade da malha de controle, do laço, esse tipo de coisa. Então, isso tudo facilita para o aluno. Então, nessa nova versão, que eu fiz o upgrade para a versão 8, ele tem dois formatos de pointers. Tem esse aqui e tem um formato de pointer, que é esse aqui. E tem a mãozinha também, que é essa aqui. Certo? Então, ele é pago, ele é um pouquinho salgado, é $60. No caso, eu paguei $40, porque eu fiz um upgrade da versão anterior. Mas 30 dias é grátis. Então, você pode testar, verificar se ele te atende. E se você acelerar e fizer toda a produção da sua aula, em 30 dias, você pode justamente, então, ter, além do conteúdo gerado em PDF Annotator, você gera todo o conteúdo que você precisa em 30 dias. Então, essa é uma outra alternativa também. Mas o Xodo também é uma ótima alternativa. Ele também, com relação ao PDF Annotator, ele permite uma navegação adequada, ele permite a inserção de folhas. Eu gosto dele, por isso que eu acho que valeu a pena o investimento. Eu faço a seguinte analogia. É como se eu tenho vários caminhos para chegar. Eu tenho o caminho da estrada pedagiada e tenho o caminho, vamos supor que eu queira ir para a praia. Eu posso ir pela freeway e pagar um pedágio. Ou eu posso ir para o Santo Antônio da Patrulha, subir morro, descer morro, levo mais tempo, gasto mais combustível. O gastar mais combustível é mais tempo, e aí é uma questão de você querer analisar, será que vale a pena o meu tempo ou vale a pena eu pagar pedágio? O PDF Annotator seria um pedágio, numa estrada mais direta, mais simples e sem grandes tortuosidades. Ele permite que eu esconda essa barra lateral, se eu quiser esconder essa barra lateral eu consigo. Como eu posso eliminar também essa outra barra aqui, mas normalmente eu deixo as duas, porque isso dá uma divisão espacial no vídeo gerado para os alunos. Mas eu posso simplesmente eliminar essas duas opções, ele é configurável. Então, essa é o ponto. Espero ter respondido a pergunta.
Sim, o Juan colocou ali que agradeceu. Então eu vou passar para o professor Alberto aqui, que se inscreveu, e depois em seguida o Marcelo Mabilde. Pode falar, Alberto. Bom dia, gente. Primeiramente, quero parabenizar os apresentadores e tenho algumas perguntas ao professor Jorge. Primeiro, sobre armazenamento, né? Nós estamos aí num momento meio de transição